Boa tarde, quinto ano. Apostila volume 2 ainda, página 88. Hoje falaremos dos insetos. Certamente você conhece e já viu algum inseto em sua casa, na rua, no parque, no rancho, no clube. Eles estão em todas as partes. Os insetos fazem parte de um grupo maior de animais, foi o que nós falamos na aula passada. Né? Se haviam mais vertebrados ou invertebrados, lembram? O grupo dos artrópodes. Então, os insetos fazem parte desse grupo de animais. Além dos insetos, também são exemplos de artrópodes os crustáceos, como camarão, caranguejo, tatuzinho de jardim. Os aracnídeos, que são as aranhas e os escorpiões. E os quilópodes, lacraias, centopeias. Conheceremos primeiro algumas características que todos os artrópodes têm. Em seguida, apresentaremos com mais detalhes os insetos. Os artrópodes são animais invertebrados que possuem apêndices articulados, como as pernas, e apresentam um esqueleto externo, o exoesqueleto. Foi o que eu mostrei para vocês da cigarra semana passada, é um esqueleto fora do corpo. Como esse exoesqueleto é rígido na maior parte do tempo, quer dizer, ele é duro para crescer, esses animais fazem de tempos em tempos um processo chamado muda ou equidise, no qual eles trocam esse exoesqueleto para poder continuar seu crescimento corporal. Então, foi o que eu mostrei para vocês da casca da cigarra. Né? Ela vai crescendo, esse exoesqueleto ele é duro, não cresce junto, então ela tem que trocar essa casca. Ela sai dali e cria uma outra maior. É provável que você já tenha visto, por exemplo, somente o esqueleto de cigarras no tronco de árvores. Foi o que eu mostrei. Isso mostra que uma cigarra esteve por ali e que passou por um processo de muda para poder crescer mais. O corpo dos insetos pode ser dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça apresentam um par de olhos, um par de antenas e estruturas relacionadas à alimentação. A gente pode, enquanto eu leio, vocês podem observar essa formiga aí embaixo. Né? A antena, como fala, peças bucais, é como se fosse a boca dela, né? Ali tem os olhos, não está aparecendo aí que está escuro, mas tem os olhos. Essas podem variar bastante a sua forma e sua função, dependendo da espécie. Então, a função da antena, a função de cada parte, de espécie para espécie, pode passar por mudança. Podem auxiliar na mastigação daqueles insetos que comem folhas, podem ser picotadoras, né, que vão cortando as folhas, naqueles que picam ou sugam sangue, ou então apenas sugadoras, naqueles insetos que sugam o néctar presente nas flores, por exemplo. Então, tá vendo? Essas peças bucais, elas têm funções, foi o que eu falei ali em cima, de inseto para inseto. Aqueles que comem folhas, então essa peça bucal, ela vai servir para cortar as folhas e para comer as folhas. Os insetos que são igual o pernilongo, por exemplo, que pica e suga o sangue, ele vai ter a função diferente. E aqueles que não picam pessoas, mas só que sugam o néctar das flores, como é o caso de uma borboleta, por exemplo. No tórax, eles apresentam 3 pares de pernas e pode haver vários tipos de asas, indo desde insetos com 2 asas, como moscas e mosquitos, até asas retas, como das baratas e gafanhotos. Então, nessa parte do tórax, está marcado aí também na imagem, essa parte do meio, ele vai ter 3 pares de pernas, ou seja, 6 pernas. E pode acontecer, dependendo do inseto, dele ter asas também. Asas curtinhas, né? Como de uma mosca, ou aquelas asas compridas de um gafanhoto. Na página seguinte, continuamos.
Os insetos possuem indivíduos machos e fêmeas, sendo necessária a cópula entre eles para que haja fecundação e desenvolvimento de novos indivíduos. Então, eles precisam cruzar. Em muitas espécies de insetos, a fêmea bota ovos que eclodem e dão vida a larvas. Quando fala eclodem, é como se elas estourassem, abrissem os ovos da onde saem as larvas. Após certo tempo, essas larvas passam para a fase de pupa, na qual ficam imóveis por dias ou semanas para sofrer a metamorfose. A pupa que fala é aquele casulo, a gente costuma falar casulo, né? Então, abriu o ovo do inseto, saiu aquela larva. Aquela larva vai produzir um casulo, vai ficar naquele casulo durante dias ou semanas, dependendo da espécie, e dentro desse casulo ele vai sofrendo metamorfose, ou seja, uma transformação. Após isso, transformam-se em indivíduos adultos. Um dos exemplos mais conhecidos é o da borboleta ilustrado abaixo. Então, lá nasceu a larva se transformou no casulo, transformou não, né? Criou um casulo em volta dela, dentro desse casulo ela foi se transformando até sair como uma borboleta. Insetos como o gafanhoto nascem de ovos em uma forma semelhante a um adulto, porém sem asas. Chama-se de ninfa. Então, esse inseto nasce o filhote, vamos colocar assim, como um adulto, com a forma de um adulto, mas ele não tem asas. E esse filhote é chamado de ninfa. Eles passam por mudas ao longo de suas vidas até se transformarem em um indivíduo adulto com asas e capacidade de voar. Então, aos poucos, vai transformando, vai criando asas e é capaz de voar. Outros insetos, no entanto, já nascem como se fossem uma forma em miniatura de um adulto, apenas passando por mudas para aumentar de tamanho. A traça de livros é um exemplo. Já viram aquela tracinha que às vezes é pendurada na parede, parece um casulinho pequenininho? Então, é a mesma coisa, só que em tamanho menor. Então, vai crescendo, vai só aumentando de tamanho. Temos aí exercícios resolvidos. Página 90, vocês vão fazer. Vamos para 91. Vocês têm um texto falando sobre as abelhas. Esse texto vocês vão ler, tá? Esse eu não vou ler. Passei demais. O texto continua aí na página 92. Espero que leiam, tá bom? Porque vocês precisam dele para responder a 92 e 93. Continuando as explicações, página 94. Relações ecológicas. Como os seres vivos interagem? A todo momento, os seres vivos interagem uns com os outros. Em uma mata, nos arredores da sua casa ou até mesmo dentro do próprio corpo. Opa! Eu vou interagir com outro ser dentro do meu próprio corpo? Vamos ver como é que funciona isso mais aqui embaixo. Essas diferentes situações de interação entre diferentes seres vivos são chamadas de relações ecológicas. Essas relações podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, sendo chamadas de intraespecíficas, ou então ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes, as relações interespecíficas. Elas também podem ser classificadas de acordo com os benefícios ou os prejuízos causados aos seres vivos, como veremos a seguir. Então, essas relações podem ser entre dois seres da mesma espécie, que falou lá de intraespecífica, pode ser interespecífica entre seres de espécies diferentes, e essas relações podem trazer benefícios para o indivíduo ou podem trazer prejuízos, males. Vamos para as relações harmônicas. Uma coisa harmônica é uma coisa legal, uma coisa boa, uma coisa suave. Então, aí, essas relações que nós vamos falar agora são relações boas, são aquelas que trazem benefício, tá bom? As relações harmônicas são aquelas em que ao menos um dos indivíduos dos seres vivos é beneficiado e nenhum deles é prejudicado nessa interação. Veja alguns exemplos. Colônias
São seres de uma mesma espécie que estão fisicamente unidos uns aos outros, sendo essa relação benéfica para ambos. Vamos ver um exemplo de colônias aqui. Os corais são invertebrados que formam um esqueleto de calcário compartilhado entre as centenas ou até milhões de indivíduos. Os corais eles são formados no mar, né, em cima de uma rocha, então vão criando como se fosse um esqueleto, né, uma casca ali, e esses invertebrados vão vivendo juntos. Ali falou de centenas e até milhões de indivíduos numa rocha só. A caravela portuguesa é uma outra colônia de invertebrados, e neste caso, cada grupo de indivíduos desempenha uma função diferente em benefício de todos. Existem os indivíduos responsáveis pela flutuação da colônia, outros com a capacidade digestória que ajudam na nutrição de toda a colônia, outros formam tentáculos para auxiliar a captura de presas, responsáveis por provocar queimaduras na pele de banhistas no mar, entre outros. Então, esse daí é um tipo de água-viva. Então, o trabalho em colônia, eles vivendo juntos ali, nós vimos que tem, como nos corais, eles podem ter juntos uma mesma função em benefício da colônia, ou dentro da colônia, cada um pode ter uma função diferente, mas que no final tem o benefício de todos. Sociedades são formadas por indivíduos de uma mesma espécie que não estão unidos uns aos outros pelo corpo, como naqueles de cima, né? Que a gente falou que na colônia eles vivem todos juntos ali. Sendo que esses indivíduos têm diferentes funções dentro dessa sociedade. São exemplos as formigas, os cupins e as abelhas. Essas sociedades se dividem em castas, na qual cada uma desempenha seu papel. As rainhas são fêmeas ligadas à reprodução, os soldados vão proteger a sociedade e, por fim, as operárias, que realizam trabalhos diversos, como coletar alimentos ou ajudar na manutenção da colmeia, do formigueiro, do cupinzeiro. Então, eles vivem em grupo. Quando fala sociedade, é em grupo. E nesse grupo, ali falou que a diferença da colônia é que eles vivem num único corpo. Né? Ali, igual falou dos corais, vivem num único coral. Agora, nas sociedades, não. Eles têm o formigueiro, a colmeia da abelha, né? Tem uma casa ali e que eles podem entrar e sair. E cada um vai ter sua função em benefício da sua sociedade. Entre espécies diferentes, iremos citar as relações de mutualismo, inquilinismo e comensalismo. Então, esses dois que nós falamos são os indivíduos da mesma espécie. Agora, vamos ver com espécies diferentes. No mutualismo, a interação é benéfica para ambos os seres vivos. Um exemplo é a relação entre o pássaro-palito e o crocodilo, na qual o crocodilo fica com a boca aberta e o pássaro-palito se alimenta de restos de comida ou vermes que estejam na boca dele. O crocodilo ganha com a higiene e a retirada de parasitas, e o pássaro-palito ganha alimento. É bom para os dois lados. Tem um desenho, a imagem aí, né? Às vezes o jacaré, o crocodilo está tomando sol, ele fica com a boca aberta. Os pássaros, esse pássaro, por exemplo, ele pousa, o jacaré não come ele, porque sabe que ele vai beneficiar. Então, o passarinho vai lá tirando o resto de comida que pode apodrecer ali na boca, alguns vermezinhos, algumas coisas que ficam na boca, serve de alimento para o passarinho e, ao mesmo tempo, está limpando a boca do jacaré. Então, esse mutualismo, uma coisa mútua, é uma coisa dos dois lados, né? De vários lados, que os dois trabalham juntos e ganham juntos também. Agora, o inquilinismo é uma relação em que o ser vivo se beneficia utilizando o outro como um abrigo ou suporte, sem prejudicá-lo. São exemplos as orquídeas e as bromélias, que vivem no tronco de outras árvores. Elas obtêm uma posição mais alta e, consequentemente, uma maior exposição à luz do sol, o que favorece sua obtenção de alimento pela fotossíntese, sem prejudicar em nada a árvore na qual ele esteja morando, entre aspas, né? Então, a orquídea, ela nasce
a gente põe, né, geralmente a gente prende ela no tronco de uma árvore, ela não vai prejudicar a árvore, vai servir só como suporte para ela. Porque não é uma planta que vai se dar bem na terra do vaso. Então, o inquilinismo, o que é um inquilino? É uma pessoa que mora na casa do outro. Quando você aluga uma casa, você é inquilino do dono da casa. Então, é como se a orquídea estivesse alugando uma casa na árvore. Então, ela se prende ali, ela vai ser beneficiada, porque ali ela vai receber a chuva, vai receber o sol, né? Vai ter uma posição privilegiada, mas ela não vai trazer benefício nenhum para a árvore. Não vai prejudicar, mas também não vai ajudar, vai ficar na mesma. Mas a orquídea, ela vai ser beneficiada. Então, esse é o inquilinismo. No mutualismo, que eu falei ali em cima, os dois são beneficiados. No inquilinismo, um é beneficiado e o outro não é nem beneficiado nem prejudicado. Lá embaixo, já no comensalismo, um ser vivo também se beneficia do outro sem lhe causar prejuízo, mas o benefício buscado nesse caso é o alimento. Um exemplo é o peixe rêmora e o tubarão. A rêmora acompanha o tubarão por onde ele vai, pois após o tubarão matar uma presa e se alimentar, a rêmora se aproxima dos restos de comida que o tubarão não comeu. Nesse caso, a relação é boa para a rêmora e indiferente para o tubarão. Então, lá em cima eu falei de uma planta do inquilinismo, né, que mora na outra. Vamos colocar assim, a orquídea morando na árvore. O comensalismo ele já diz respeito à comida. Um é beneficiado e o outro não é nem beneficiado nem prejudicado. Então, é esse outro peixe que vai acompanhando o tubarão. Quando o tubarão vai comendo as comidas que vão caindo em volta, ele vai comendo, ele vai se aproveitando dessa comida. Então, ele é beneficiado. O tubarão não prejudica em nada. Aí começam os exercícios, tá bom? 96 e 97. Temos bastante exercícios hoje, hein? Vamos falar agora das relações desarmônicas. Vamos ver agora o que dá de errado nessas relações, que até agora ou se dava bem ou então pelo menos não prejudicava, né? As relações ecológicas desarmônicas são aquelas em que ao menos um dos indivíduos é prejudicado nessa interação. Elas podem ocorrer tanto entre indivíduos de uma mesma espécie, como entre indivíduos de espécies diferentes. O primeiro é a competição. Ela ocorre quando os seres vivos disputam o mesmo recurso. Podemos citar como exemplo os machos de uma mesma espécie disputando entre si o acasalamento com uma fêmea ou então disputando por território. Entre espécies diferentes, podemos citar animais disputando algum recurso escasso, como água no período de seca, ou plantas em uma floresta buscando garantir o seu espaço com a luz solar disponível. Então, o próprio nome já diz, há uma competição. Um indivíduo, um animal, disputando com outro, ou vai disputar pela fêmea, ou vai disputar pelo território, ou vai disputar pela comida. Então, essa competição, um vai competindo com o outro. E nisso, um vai ser beneficiado e o outro vai ser prejudicado. Porque, por exemplo, imagina 2 leões brigando por um território. Esses 2 leões, um vai sair vitorioso. O outro que sair derrotado, ele pode morrer, ele pode sair ferido, ele vai ter que abandonar o território onde ele vive. Então, vai beneficiar um e prejudicar o outro. Próximo, o canibalismo. É uma relação ecológica em que um indivíduo devora o outro da mesma espécie. Ele come mesmo o outro da mesma espécie. Um clássico exemplo é o da aranha viúva negra, que devora o macho após o ato sexual. Após eles cruzarem, a fêmea mata o macho. Alguns tubarões também apresentam comportamento canibalista. Antes de nascerem, os filhotes podem comer uns aos outros ainda dentro da barriga da mãe, no útero. Incrível, não é mesmo? Então, o canibalismo não é um animal, vamos supor, um lagarto comendo um passarinho. Não. O canibalismo é da mesma espécie.
Já a predação é quando um animal, o predador, mata e se alimenta de um animal de outra espécie, a presa. O predador se beneficia em conseguir o alimento e a presa é prejudicada ao perder a vida. Então, o predador caçando a sua presa. Aí entra assim, o caso, por exemplo, de um lagarto que comeu um filhote de passarinho. Ele é o predador, o filhote de passarinho é a presa. Então, um saiu beneficiado porque se alimentou e o outro saiu prejudicado porque morreu. A herbivoria é uma relação ecológica muito importante, na qual os animais herbívoros, lembrando que são aqueles que se alimentam de plantas, geralmente de partes delas, temos um exemplo de bois e cavalos, que se alimentam de grama, pássaros que se alimentam de frutos e sementes, e larvas de insetos que se alimentam de folhas. Então, esse é uma herbivoria, são relações de animais com plantas. Então, geralmente o animal come a planta. Tanto a predação quanto a herbivoria podem ser representadas em uma cadeia alimentar, que mostra a relação de alimentação entre os seres vivos. Os produtores, geralmente plantas, são consumidos por animais herbívoros, que por sua vez são predados por animais carnívoros. Assim, a energia produzida pela fotossíntese dos produtores vai passando de um ser vivo para o outro. Então, o que acontece numa cadeia alimentar? Nós vimos que as plantas, os vegetais, são seres produtores, porque eles produzem seu próprio alimento. Aí vem, vamos pensar num animal herbívoro aí. Vem o rato e come uma fruta. Quando ele está comendo a fruta, ele está absorvendo a energia daquela planta, daquela fruta, que ela adquiriu lá na fotossíntese. Aí depois vem um gavião e come o rato. Aquela energia do alimento que passou para o rato, agora passa para o gavião. E depois vem uma serpente e come o gavião. A energia que era da planta passou para o rato, passou para o gavião e agora está na serpente. Então, a cadeia alimentar vai levando essa energia de um ser para o outro. O parasitismo consiste em uma relação ecológica em que o ser vivo, parasita, se alimenta às custas do outro, do hospedeiro. Na maioria dos casos, o parasita não mata o hospedeiro, podendo se aproveitar da situação por longos períodos. Temos como exemplo os carrapatos, as sanguessugas e alguns parasitas do homem, como por exemplo piolhos e vermes, como a lombriga e a solitária. Então, os parasitas, eles se prendem ao corpo de outro ser e vão sugando o alimento do corpo desse ser. Não chega a matar, mas vai deixar o ser fraco. Por exemplo, um cachorro que pegou alguns carrapatos no quintal, se não forem tirados esses carrapatos vão ficar sugando o sangue do cachorro, até o cachorro ficar anêmico, ficar fraco, né? Uma sanguessuga igual tá aí. Nós, às vezes, temos vermes na nossa barriga. E se eu não tomo remédio, né, para verme, esses vermes podem se prender lá na minha barriga, no meu intestino e ficar sugando o que seria para ser energia para mim. Então, o parasitismo é benéfico para o parasita, mas é prejudicial para o hospedeiro, que é o ser aonde ele se prende. Então, vimos várias relações, né? Tanto boas quanto ruins, benéficas e maléficas. Temos o exercício proposto e vamos continuar o exercício até a 102. Ou seja, hoje nós temos exercícios à beça para fazer. Mas meia hora de vídeo vai sobrar 1h30 para fazer dever, é tempo pra caramba. Então, mãos à obra, porque hoje não tá para brincadeira.